Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Geografia. Vamos estar trabalhando hoje a segunda parte do capítulo de vocês, certo? Do capítulo 3, na verdade. Nós já trabalhamos, né, o que é relevo, como se forma, etc. E essa outra, a segunda parte, né, a proposta é da gente estar trabalhando aí como se formam os solos e o que é essa degradação, tá? Então essa é a proposta da segunda parte, onde a gente vai estar trabalhando para entender sobre isso hoje, tá bom? Então, inicialmente aqui, né, como nós vamos estar trabalhando, né, com esse processo de formação do solo, então a gente precisa entender que ele ocorre, né, através de diversos processos. Então nós vamos ter aí a ação da água, nós vamos ter a ação da temperatura, nós vamos ter a ação do vento e vários outros, certo? Veja que o intemperismo ele está sempre presente quando se fala de processos de formação da natureza, tá? E foi uma coisa que a gente aprendeu no assunto passado de geologia, o que é muito importante. Bom, gente, então nós temos aí, né, um esquema de forma bem didática que vai mostrar para vocês como é que se forma esse solo. Então veja, no primeiro momento aqui, nós temos uma rocha, tá? E ela está intacta, ok? A partir do momento que o tempo vai passando, né, que nós vamos aí tá tendo a ação da água, a ação da temperatura, a ação dos ventos, certo? Essa rocha ela vai se diluindo, tá? E à medida que ela vai se diluindo, ela vai se transformando em sedimento. Quando eu falo sedimento, eu estou falando de areia, tá? E aí o que é que acontece? Ela, ao longo do tempo, ela vai sempre se diluindo, né? A gente chama de dissolução. E agora lembrando, gente, que mais uma vez, né, estamos falando de um processo que é geológico, então isso vai levar um tempo, tá? Levam muitos anos para isso poder acontecer, ok? Então aí é um processo muito claro, bem didático de formação de rochas, né? No primeiro momento eu tenho a rocha mãe, intacta, e que ao longo do tempo ela vai se diluindo, ela vai se decompondo, certo? Até formar esse solo aí com essas várias camadas, né? Veja onde tem essa árvore aí maior. Você vê que a rocha ela tá bem pequenininha lá na base, ou seja, ao longo desse tempo ela já se diluiu. E você vai encontrar aí três perfis com cores diferentes, tá bom? Bom, gente, falar de solo, né? A gente tem que entender também que ele tem horizontes, tá? O que seriam esses horizontes, professor? São as camadas do solo. Assim como a gente viu as camadas da superfície terrestre, o solo ele vai ter camadas também, tá bom? Então aí esse esquema ele é bem didático. No livro de vocês podem olhar também. É bem visível essas camadas. Então nós temos a camada O, que essa camada O vão ser os restos, né, de plantas e de animais, tudo que esteja na superfície, tá? Não necessariamente todo solo vai ter que ter essa camada O, tá? Dependendo do lugar, pode ser que não tenha. Mas aí, ó, vamos para o horizonte A, certo? É o primeiro horizonte, né? Onde temos aí um material de solo que é mais escuro, certo? Essa camada mais escura. Mais abaixo nós vamos ter o horizonte B, né? Que também é uma outra camada do solo, certo? Veja que essa camada do horizonte A e do horizonte B, ela é uma camada bem diluída. Você não vê aí a presença de pedras grandes, né? De rochas grandes. Você percebe claramente que as raízes elas penetram direitinho, né? Podem acompanhar esse esquema aí. No horizonte C, a gente já vai encontrar o quê? Nós já vamos encontrar aí a presença de alguns fragmentos de rochas, certo? Então, esse horizonte C, ele já está perto de quê? Da rocha mãe. Lembra que a gente viu lá atrás, ó,
o processo de formação da rocha, que começa quando a rocha-mãe ela vai se diluindo, e ao longo do tempo nós vamos ter um material desse jeito que está aqui, com várias camadas, e essas várias camadas é possível a gente identificar através da cor, né? Veja que a coloração ele muda. Isso aí é o que a gente chama de horizonte, tá, pessoal? Então, entendido essa parte, eu coloquei essa fotografia aqui só para vocês observarem que realmente a gente percebe essa diferença de coloração. Veja aí que na parte mais superficial, próximo das plantas, a gente vai ter, vai ser uma parte mais escura, não é? À medida que vai diminuindo aqui, vai entrando na profundidade, a gente vai ver que o solo vai ficando mais claro, certo? Então, essas são as camadas do solo, tá bom? Mas, seguindo aqui adiante, algo extremamente importante, né? Que está relacionado às características dos solos. Que características são essas, professor? Nós vamos ter basicamente 3, né? O que o livro traz para vocês, essas 3, certo? Lá na página 23 você pode estar acompanhando desse capítulo 3, certo? Então nós temos aí a textura, tá? Nós temos a profundidade e nós temos a fertilidade. O que são isso? Vamos entender agora cada um especificamente, certo? Gente, essa textura ele está relacionada ao tamanho das partículas do solo, certo? É como se fosse areia. É o tamanho daquelas partículazinhas da areia. A gente vai chamar de granulometria. Os vários grãos, certo? Do solo. Porque ele pode variar muito. Ele pode ser mais fino, ele pode ser mais grosso, né? Ele pode ser mais escuro, certo? Tudo isso que eu falei agora está relacionado à textura do solo. É tanto que eu coloquei essa foto aí, que ela ilustra alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, na primeira fotografia aí, está falando que nós temos um solo siltoso. Um solo que tem bastante silt, ele é muito fino, tá? É como se o silt, gente, ele é igual uma poeirinha. Sabe quando você coloca o dedo em um móvel que sai aquela poeirinha? Pronto, aquilo é silt, certo? Ou menor que aquilo. A argila também é um solo que tem é bastante fino, o seu grão, né? E ele vai ter uma coloração aí mais escura. E do outro lado você vai ter outros tipos de solos. Veja que o arenoso ele já é mais claro, né? Já é essa areia mais branca que a gente costuma ver. E nós temos aí também um solo que é médio, né? Ou seja, na parte mais superficial ele é mais arenoso. Veja que ele está mais claro, uma areia mais clara, e quando vai para a profundidade ele vai mudando de cor, ficando um pouquinho mais escuro, tá certo? Então, tudo isso que nós falamos agora, que eu falei até agora, está relacionado à textura, tá, gente? O que é a textura? A textura está relacionada ao tamanho das partículas de solo, ou melhor, o tamanho das partículas de areia, tá? Porque ele vai ter diferentes grãos, tá? E esses diferentes grãos vão ter diferentes tamanhos. Basicamente é isso, ok? Que vocês precisam entender. Temos também a questão da profundidade, né? Em vários lugares que a gente for, por exemplo, e fazer uma escavação, a profundidade vai ser diferenciada, tá? As características do solo também vai ser diferenciada. Então essas fotografias aí, elas ilustram muito bem isso para vocês. Vejam que do lado esquerdo, onde tem o nome aí cambissolo, né? Você observa claramente os diferentes horizontes, né? Vejam que eles estão com diferentes cores, tá? Do outro lado você já tem um solo aí mais pedregoso, com mais vegetação, tá? Então isso significa dizer o quê? Que em diferentes lugares nós vamos encontrar solos de diferentes tipos e com diferentes profundidades, tá bom? E a profundidade também do solo vai favorecer as plantas, né? Elas conseguem penetrar com mais profundidade suas raízes. E por fim, a gente vai ter aqui a fertilidade, né?
E a fertilidade está relacionada à qualidade dos nutrientes presentes nos solos. E que vai depender aí também tanto da textura, vai depender da disponibilidade de água, ou seja, a quantidade de água que tem aquele solo. Se for em uma área que chove mais, a tendência é que o solo seja mais profundo e que ele seja mais desenvolvido, portanto, mais fértil, certo? E quando o manejo também é adequado, tá? Quando o manejo não é adequado, isso compromete a qualidade do solo, ok? Então, o que é que a gente considera aí? Que quanto mais nutrientes tiver, mais o solo ele vai ser fértil, ok? Bom, aqui é uma imagem, tá? E essa imagem representa tudo que eu falei até agora. Nós vamos ter aí um solo na cor bem escura, né? Isso significa dizer que ele é um solo fértil, certo? Você vê que ele tem uma presença muito grande aí de umidade, que está em contato com as plantas, etc. Vamos entrar agora em um outro tópico, né, que fala sobre o uso e a degradação do solo, certo? Então, aqui é só uma foto ilustrativa, tá? De uso do solo. Então, a gente tem aí uma BR, né, que foi construída sob esse solo, tá? Então, o que provoca essa degradação, né? Então, uma das grandes características da degradação do solo é a agricultura quando utilizada, né, quando feita de maneira inadequada, certo? Eu estou aí mostrando só, essa foto é mais ilustrativa para a gente ter um exemplo do que é que eu estou falando, certo? Isso aí é um tipo de atividade agrícola, já que a gente está falando de agricultura, né? Então, quando esse tipo de atividade é feita de forma inadequada, isso compromete muito a qualidade do solo, tá? Na sequência, nós vamos ter também as queimadas, certo? Essas queimadas, elas são usadas muito frequentemente para limpar o terreno, né? E essa prática, ela pode favorecer o empobrecimento do solo. Vocês podem observar também lá na página 26, tem fotografias sobre isso, certo? E as queimadas, além de comprometer o solo, né? Ela provoca tanto desmatamento quanto a morte de animais, tá? Então, aí é uma foto que ilustra o que eu falei até o momento, certo? Bom, e por fim aqui a gente chega de fato, né, do que é a degradação do solo. O que seria isso, professor? Muito simples. Vai ser a perda da capacidade produtiva desse solo. Ele vai ficar inadequado, tá? Ele vai perder os seus nutrientes, então ele não vai ter condições de ter aí um bom desenvolvimento de agricultura, um bom desenvolvimento das plantas, certo? Ele fica extremamente comprometido. Então aí nós temos uma foto que representa essa degradação do solo. Então veja essa paisagem, né? Uma paisagem seca. Então aí a gente não tem plantação nenhuma de agricultura, a gente não tem nenhum tipo de atividade pecuária, porque na verdade o solo ele não oferece condições nenhuma para que tenha nenhum tipo de plantação. E isso é negativo, né, pensando na natureza, e pode levar muito tempo para ele retornar à sua qualidade normal ou até não volte, certo? Eu só estou voltando aqui só para mostrar, né? Pronto, nós temos aí um solo onde tem um tipo de plantação. Se ele está com a sua fertilidade adequada, né? Então ele vai produzir tranquilamente. O que não acontece nesse caso aqui quando ele está degradado, certo, gente? Então, basicamente é isso, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todo mundo, e qualquer dúvida, só ir lá no Google Sala de Aula, no mural, que eu vou estar atendendo vocês, certo? Lá também vão estar as informações sobre a atividade que vocês têm que fazer. Um bom dia a todos.